de tesouro. Como já fomos só metade da ilha, quer dizer que só fomos a um segundo. Ou seja, uma fração. Que? Então vamos fazer isso ser 2 segundos. Isso é tudo, pessoal. Frações. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 de seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi 3/8 da pizza. É importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Tipos de frações. Fração própria. São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Exemplo, 2/7. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que um inteiro. Exemplo, 5/3. Fração aparente. São frações que o numerador é um múltiplo ao denominador, ou seja, representam um número inteiro em forma de fração. Exemplo, 6/3 é igual a 2. Fração mista. É constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. Exemplo, 1/2 sexto. Observação. Há outros tipos de frações. São as equivalente, irredutível, unitária, egípcia, decimal, composta, contínua, algébrica. Operações com frações. Adição. Para somar frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Contudo, se os denominadores são diferentes, antes de somar devemos transformar as frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Neste caso, calculamos o mínimo múltiplo comum, MMC, entre os denominadores das frações que queremos somar. Esse valor passa a ser o novo denominador das frações. Além disso, devemos dividir o MMC encontrado pelo denominador, e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Esse valor passa a ser o novo numerador. Desculpa aí. Subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Porém, se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Se forem diferentes, fazemos o mesmo procedimento da soma, para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Aí sim podemos efetuar a subtração. Multiplicação. A multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Divisão. Na divisão entre duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, inverte-se o numerador e o denominador da segunda fração. Obrigado por assistir e sugira mais personagens para os próximos vídeos.